respeito da segunda aula, que foi uma aula muito que mudou minha vida, transformou minha vida. Em que sentido? No sentido que o apóstolo estava falando a respeito das frequências, até onde a frequência da alma, né, das ministrações que as trevas podem trazer para a gente, que é o segundo céu, e aquilo que está no terceiro céu. Então, dentro assim, do meu espírito, algo rompeu. Eu tive um entendimento revelado de onde eu estou assentado. São nos lugares celestiais, estou assentada ali. Então, dali vem todo o comando que eu necessito para que a minha alma possa andar fora dessas frequências. Então, para mim, foi um divisor de águas total, essa segunda aula, onde o apóstolo pôs a ilustração, né, de como seria o segundo céu, o terceiro. Então, para mim, foi muito assim, maravilhoso mesmo. Eu vejo uma diferença tremenda daquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu queria agradecer e compartilhar com os irmãos. Amém? Eu acho, como eu comecei a gravar depois que a pastora começou a falar, então, aqueles que vão ouvir depois disso, a gente está abrindo um tempo para trazer eu falo testemunho, mas assim, tem um feedback daquilo que está acontecendo com vocês. Sabe por quê? Porque o sinal daquilo o termômetro para continuar ensinando é sempre a questão do vocês, ou seja, só um momentinho, queridos. E nós abrimos aqui para esse tempo de testemunho, porque é interessante ver o que está acontecendo na vida de vocês, porque para mim isso é o termômetro. Termômetro o quê? Que se eu estou ensinando uma filosofia ou realmente a palavra do Senhor. Porque quando nós ensinamos uma filosofia, a filosofia simplesmente agrega conhecimento. Quando nós aplicamos o fundamento da palavra, isso vai fazer com que haja uma construção, como nós falamos hoje. Se eu lanço um fundamento, há uma construção em cima do fundamento. Se há um fundamento, há uma construção. Agora, a filosofia não. A filosofia é um enfeite. É um enfeite que a gente vai indo. É legal, é muito bacana, é um entendimento muito bom, porém, eu sigo. É isso que eu bato muito mesmo na questão da teologia romana com a vivência hebraica. Quando a gente fala de ciclos de Deus, nós estamos quebrando mesmo todo o fundamento romano. Porque dentro do fundamento romano, nós não temos o andar do ciclo de Deus. Nós temos o quê? Nós temos simplesmente a questão das tarefas. Então, é assim, muito, muito legal, muito intelectual. Esses dias eu comecei a ver um ministrador teólogo mesmo, né, que critica o apostólico até as tampas. E eu comecei a olhar, né, eu tentei ficar uns 15 minutos ouvindo a mensagem, mas eu não sei, é complicado. Você vê um monte de palavras bonitas, é legal o modo que expressa, mas você vê aquilo ali que alimenta somente o teu cérebro, não alimenta o teu espírito. Ele não vem com algo assim que, cara, meu Deus, isso daqui eu vou colocar na minha vida aqui e realmente, olha, como eu entendi isso. Não, isso daqui estava sendo escrito para isso, para aquilo, e o apóstolo estava dizendo isso, e falou disso, daquela circunstância, daquele negócio ali, e papapá, e liriri. E assim, é legal, minha mente, eu fico conhecendo todo o contexto bíblico, mas esse contexto bíblico não consegue entrar na minha vida, para que se torne o meu contexto também. Porque a gente não pode só ver o contexto bíblico. O contexto bíblico é bonito, porém o contexto bíblico tem que se tornar o meu contexto também. Por isso a gente está falando sobre os ciclos de Deus. Por isso eu abri esse tempo de falar os ciclos de Deus, porque os ciclos de Deus é o contexto bíblico se tornando o teu contexto também. É bonito quando nós olhamos para as Escrituras, mas como isso vai funcionar na minha vida? E quando eu ensino os irmãos até mesmo a fazer ministrações, né? O pessoal da nossa igreja falou, a gente precisa pregar, a gente precisa ministrar, tal. O que eu falo para eles são exatamente isso, irmãos. Não pregue história, não pregue. Porque Daniel foi jogado na cova do leão. Não pregue isso. Não fique pregando o óbvio. Agora, se você for pregar sobre um personagem bíblico, veja os fundamentos que aconteceram na vida desse personagem que fez com que aquele momento acontecesse. Para que Daniel fosse lançado na cova do leão, teve um fundamento que ele não obedeceu para o rei e obedeceu em Cristo. Não adianta eu contar a sua história. Eu tenho que saber o que esse cara era,
para que ele pudesse viver aquilo. E é isso que eu gosto. O que estava na vida de Daniel, o que estava na vida de Davi, o que estava na vida desses homens, e não só o que eles fizeram, mas quem eles eram. E isso é os fundamentos. Tá bem? Ellen, você queria falar? Eu quero falar, posso agora? Sim, pode. Apóstolo Éder? Pode falar. Olha só, é aqui Ana Maria. Aqui Ana Maria. A minha preocupação é a seguinte: eu estou cada vez mais convicta dos ciclos de Deus, muito convicta mesmo. Então, isso veio assim no meu espírito mesmo. Só que a minha preocupação é essa: o Dia das Mães está chegando. Então, a gente não tem essa direção. Minha preocupação é essa, sabe? Como é que eu vou dizer? Elas não entendem isso. Elas me acham louca. Da Páscoa, então, foi um escândalo, porque eu não comemorei Páscoa agora domingo. Eu comemorei naquele dia do dia 27, né? Então, agora está chegando o Dia das Mães. Então, eu estou assim, pedindo a Deus sabedoria como lidar com isso, porque eu quero aplicar realmente isso, mas eu tenho essa dificuldade, entendeu? Tá. Nesse caso, eu sempre aconselho o seguinte: primeiro, esse entendimento vai entrar na tua vida. Depois que ele entrou na tua vida, você passa a ter sabedoria para lidar. Então, é uma transição. Então, vocês estão aprendendo, por exemplo, esse ano sobre os ciclos de Deus e sobre as influências dessa data. Antigamente, essas datas faziam parte da nossa vida. Nós entrávamos em uma situação muito de coração. Toda comemoração de festa tem o nosso coração, tem a nossa alma envolvida nisso. Então, nós preparamos a Páscoa, colocamos. Agora nós entendemos, peraí, não é assim. Mas isso, nesses primeiros momentos, não pode ser brusco, por causa da família. É brusco em nós, que estamos entendendo, mas não pode ser brusco na família. Isso que eu entendo. Então, por exemplo, o que as pessoas fazem, eu faço na igreja. Quando eu entendo algo, eu começo a gerar isso na igreja. Eu começo a gerar, até eu ver que o fundamento foi dado. Aí eu começo a transitar. Aí, essa transição a gente vai fazer, daqui a pouco não vai fazer, daqui a pouco parou, porque eu ensinei, daqui a gente não se faz mais. Então, eu dou um tempo para as pessoas digerirem. Então, o que você pode fazer? Vai ter o Dia das Mães, deixa as pessoas celebrarem os Dias das Mães, mas você tem entendimento. Não, esse não é um dia de mãe. Esse é o dia da Bonadeia. Esse não é meu dia. Então, você continua indo. Agora você vai ensinando. Vai lá, mãe, feliz Dia das Mães, obrigado. É que nem o pessoal que manda Feliz Natal para mim. Gente, tem um monte de apóstolos que manda Feliz Natal. Sabe o que eu respondo? Amém, obrigado. Mas eu não respondo Feliz Natal. Não, amém, obrigado, que Deus abençoe. Eu não vou falar, pô, você é herege, hein, cara? Não, vou só falar amém, né? Deus abençoe. Feliz Páscoa, mandaram, Feliz Páscoa. Amém, amém, obrigado. Mas eu nunca vou entrar nessa questão. Então, assim, o que você pode fazer? Isso, olha, Dia das Mães, fazer um almoço, um jantar, um café da manhã. Amém, receba. Desconsagre toda a origem desse dia ou toda a consagração desse dia quando você acordar, e aí você vai transitando agora com os teus filhos, vocês vão explicando, olha, deixa eu te contar, existe um calendário, existe uma coisa, você vai jogando para que daqui o ano que vem, no próximo ano, isso vai parando de existir na tua vida. Você não vai dando mais importância, porque essas pessoas foram dando importância a essas datas porque, querendo ou não, nós, como pais, ensinamos. Criamos expectativa. No Dia das Mães, no Dia dos Pais, né? Quanto aí, Dia das Mães, aí, por exemplo, eu preparava para minha esposa uma coisa e meus filhos iam vendo, ou seja, eu fazia isso como um pai. Agora eu fui parando de fazer. Então, eles foram entendendo que eu planejei que não se faz. Né? Como no Dia dos Pais, a minha esposa preparava um dia, preparava um jantar, preparava um almoço, preparava um presente. Agora não tem mais isso. Porque passou batido, não é mais parte da minha vida. Então, a gente foi ensinando. Então, transita. Não faça uma ruptura, transita. Irmãos, sempre a transição vai ser sempre a melhor saída. Em tudo que você for fazer, transição. Transição é o fato de eu conectar. Eu vou conectando e aí eu corto aqui. Porque eu não posso jogar no ar.
Eu tenho que ligar em uma coisa e me desligar de outra. Eu não posso desligar sem estar ligado. Eu não sei se eu consegui explicar, Ana Maria. Não. Posso falar? Posso. Pode. Ellen, pode falar e depois tem a Adriana, né? Fala aí, Ellen. Amém. Shalom. Para mim, esse estudo, os ciclos de Deus, tem sido uma bênção. Por quê? Eu já caminho nesse propósito, já vai fazer 2 anos já. Eu comecei com as aulas de libertação presencial aqui na minha cidade, né? Com a pastora Adriana e com o senhor também. Tive aulas com o senhor. Só que eu não entendia muito bem, assim, a questão dos meses, da cabeça de mês, primícia, essas coisas. E isso tem destravado a minha mente de uma tal forma tremenda. Tanto que antes eu não separava, como eu posso dizer, só o dízimo, eu separava a oferta normal. Agora, na minha mente, eu assistindo a última aula, na minha mente eu já estou aqui, eu tenho que separar uma oferta toda a cabeça de mês para mim poder ser ativada. E isso tem me dado muito entendimento, tem me conectado mais com Deus. Eu tenho sentido que dentro de mim tem mudado. Antes eu me sentia muito vazia. Agora não, o tempo todo parece que eu estou conectada, falo em línguas, em pensamento, eu vou dormir, eu estou falando em línguas, estou orando. Isso tem me ajudado muito, tem me libertado bastante. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Adriana? Shalom, shalom. Shalom. Apóstolo, para mim, os ciclos de Deus tem sido um leque, assim, um divisor de águas também. No sentido do sábado mesmo, né? Eu entrei agora, estou começando faz pouco tempo, mas, assim, eu via que os outros falavam, no sábado ninguém trabalha, ninguém nem se mexe. Algumas religiões faz isso, né? Nem respira. Porque não pode, né? Porque não pode isso, não pode aquilo, né? Você não prega, você não isso. E então isso foi abrindo para mim que eu posso entrar no descanso do Senhor, mesmo eu tendo alguma atividade, mesmo eu tendo algum compromisso, algo parecido, né? Que o descanso, entrar no descanso é entrar numa dimensão em Deus, né? É isso que eu aprendi, que eu estou entendendo. E sobre a questão dos ciclos, assim, eu todo ano eu rezava, falava assim, né, religiosamente eu rezava, né, para não chegar o Dia das Mães, para não chegar o Natal, para não chegar a Páscoa, porque toda vez que acontecia esse ciclo, algo ruim acontecia, era penoso para mim, eu não estava entendendo o que acontecia, e daí, assim, isso foi abrindo a minha visão e eu comecei a entender, eu falei assim, peraí, então eu posso entrar na dimensão do segundo céu e trazer aquilo que está em Deus para a minha vida e quebrar esse ciclo de maldição, de repetição na minha vida, com que eu sempre saio machucada ou alguém da minha família sai machucado. Isso tem sido muito profundo para mim. Louvo a Deus por esse entendimento que Ele tem trazido. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Ele falou que o áudio está ruim. Deus abençoe. Tem tido aí um entendimento, né? Glória a Deus. Eu tenho conseguido passar aí. Porque o que eu quero passar, a intenção de passar isso, não, como diz, que isso não se torne uma religião. O meu desafio aqui é esse, é que isso não se torne uma dogmática religiosa. Porque aí se torna um outro problema, que é o que nós vemos que a Bíblia diz, que a Bíblia diz sobre o judaizante. Então, a obra do judaizante é isso. É você pegar um conceito muito interessante, muito bom, um conceito muito amplo e muito bom da palavra, mas tornar isso uma prática religiosa. Isso faz com que haja também problema.
Então, nós temos que ter o equilíbrio de tornar isso um fundamento e não uma religião. Por isso, eu estou sempre vendo feedback. Eu já peguei muitos casos que eu começo a ensinar alguma coisa e, de repente, a pessoa pega isso daí e eu vejo que ela levou para o lado religioso. Aí eu paro, eu tento mudar a metodologia para poder explicar, para que se torne um fundamento e não uma religião. É um fundamento de vida. Exemplo, como a irmã Adriana falou, a respeito do sábado. Eu ensino sobre o sábado. Se as pessoas falam assim, você guarda o sábado? Sim, eu guardo. Na minha maneira de pensar, eu guardo. Para mim, o guardar aqui é ter ele como um dia separado, especial. Mas eu não faço o que certas igrejas fazem. Como diz, não pode respirar, não pode trabalhar. Não. Isso daí já para mim é uma religião. O sábado foi feito para mim ser livre, não para me escravizar. Tem uma bênção nele? Tem. É óbvio e é bíblico. Em todos os momentos, Jesus nunca parou de falar do sábado. O sábado ele sempre foi evidência na Bíblia inteira. Da Escritura inteira, o sábado foi um tempo determinante para o Senhor. E aí a gente vai ver, por exemplo, em Hebreus ele fala do sábado. Há ainda e resta ainda um dia de descanso para nós. Então ele faz a conectação de Jesus com o sábado, mas nunca anulando. Porém, nós não podemos entrar nessas questões sabatistas religioso, que é uma coisa bem, isso que eu ia falar. Os grandes milagres e os grandes ensinamentos aconteceram no sábado. O sábado foi um dia onde o Senhor mais operou coisas, foi no sábado. Ou seja, onde ele mais trabalhou. E o próprio Senhor Jesus diz isso. Peraí, fariseus e mestres, vocês curavam, vocês celebram, vocês trabalham no templo e vocês ficam impunes. Vocês circuncidam no sábado para não violar a lei. Ou seja, vocês trabalham, vocês fazem obra de trabalho. Então, peraí, vocês têm que entender que Deus trouxe o sábado para trazer descanso para vocês e não prisão para vocês. Então, tem que ser um dia prazeroso e não escravizador. Eu já conversei com algumas pessoas que foram adventistas, né, vou colocar aqui, ou sabatistas, assim, que eles falavam uma vez. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, apóstolo, era complicado, porque chegava no sábado, a gente tinha que comer comida fria, que não podia nem esquentar a comida. Então, a comida era feita na sexta, às 15 horas, até às 16 horas e pouco, 17 horas, e aí o que sobrasse. Então, tipo assim, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado, né? Tipo assim, aquele negócio, ai meu Deus do céu, amanhã é sábado, né? Então, amanhã é o dia da penúria, que eu tenho que passar o dia inteiro lendo a Bíblia, ou seja, é aquela coisa bem esquisita. E não foi isso que o Senhor disse, não pode ser um peso na nossa vida. Ele vai ser um desafio de uma santificação. Então, essa pergunta minha aqui, a gente sempre vai ter esse feedback, né, daquilo que está acontecendo ou daquilo que está desenrolando na vida de vocês. Amém? Tem mais alguém? Aline, levantou a mãozinha, pode falar. Você está falando dessa questão do sábado, para mim também foi muito difícil, porque eu estou começando agora, e eu trabalho com festa, então basicamente o meu trabalho é no sábado, né? Eu monto casamento, essas coisas assim, e eu fui num lugar só de festas judaicas para me informar, né? Eu ainda não conhecia o seu ministério, ainda não te conhecia, porque eu conhecia através da EFCOL, e eu perguntei a ele como é que eu fazia isso, como é que eu poderia guardar o sábado, né, cumprir isso trabalhando. O meu trabalho era justamente aos sábados. Ele, minha irmã, ora a Deus, porque você vai ter que mudar de trabalho. Eu falei, oi? Então, para mim, ficou difícil cumprir dessa forma, né? Essa forma que você tem passado é algo mais suave, um entendimento mais leve, que dá para você levar e conciliar tudo que você tem na sua vida. Né? Não é uma coisa religiosa que te acorrenta, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eduardo?
Você levantou a mão? Pode falar, Eduardo. Tem o Eduardo, tem a Renata e acho que a Ellen tinha levantado a mão também. A outra Ellen, a Ellen. Diana. Diana. Shalom, shalom. Falou, querido. Paz. Não, apóstolo, eu só também quero compartilhar, porque esse aprendizado dos ciclos, eu sempre vinha de um questionamento sobre, na verdade, parece que tudo se repetia na vida, né? Trabalhava-se muito, se empenhava muito em tudo que ia fazer, tanto espiritualmente quanto no natural, e parece que, na verdade, todos os esforços que fazia sempre era insuficiente, nunca era produtivo, né? E tu começa na merda quanto cristão, tu pergunta, né, para as pessoas que são mais experientes, que têm mais vivência na fé, e a resposta sempre é a mesma, né? Não, tem que orar, tu precisa jejuar, tu precisa buscar mais de Deus, e alguma coisa tu tá fazendo errado. Mas tu tem a consciência que tu sabe que tu tá buscando de Deus, né, se empenhando e buscando, né? E não tinha respostas para isso, né? Na medida que esse entendimento do ciclo de Deus vem se manifestando, aí foi criando clareza, né, no entendimento que, na verdade, nós, como cristãos, somos cidadãos dos céus, mas estamos andando sempre no tempo do gregoriano, sempre no tempo de Cronos. Então, realmente, nós estávamos indo contra a mão, né? Eu fui começando a entender isso, e isso tem sido libertador, assim, para a minha vida, porque, na verdade, finalmente eu tenho tido respostas da situação de que, na verdade, se trabalhava muito, mas nunca conseguia ser verdadeiramente produtivo, né? Sempre aquela inquietação na alma, tu tá sempre aquém daquilo que, na verdade, tu pode produzir. Então, estou realmente muito agradecido e tem sido produtivo, né? Tem mudado a minha vida para sempre, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Renata? Shalom. É a primeira vez que eu participo desse grupo, só que eu já queria compartilhar, pelo que eu já ouvi aqui, o que bateu muito com o meu entendimento, porque eu sou judia e a minha família toda de judeus, eu sou a única cristã, eu sou a única que aceitei Jesus Cristo na minha família até hoje. Assim, eu não fui criada no rigor do judaísmo, né? Minha família tem pessoas ortodoxas, mas meus pais hoje são até judeus meio desgarrados, né? Então, mas eu cheguei a fazer o Pêssar, celebrar o Pêssar, várias festas religiosas, né? A gente fazia o Shabat, mas com os anos minha família foi deixando, né? Foi desgarrando. Então, assim, o que eu sempre vi do ortodoxismo, né? Não sei se é essa expressão certa, que não me conformava, é que, assim, a questão do sábado, porque se guardava o sábado, mas, assim, eles não podiam, o pessoal da família não podia apertar um botão de um elevador, então aí entra a questão do rigor da lei, né, da religiosidade, que aí eu não compreendia isso, né, como que você guarda a lei, mas você é ao extremo dessa forma, né, assim, então chegou a virar uma religiosidade, porque eles não podiam apertar um botão do elevador porque estavam fazendo algum trabalho. Então, dessa forma que eu estou vendo sendo explicado aqui, eu passei estou tendo outro entendimento. Assim, vem o entendimento que eu já tinha, né? Eu nunca guardei o sábado, mas eu não concordava com essa religiosidade. E a questão também da criação dos filhos, né? Dessas festas religiosas, é engraçado, quer dizer, eu também nunca comemorei o Natal, né? Então, eu sempre ensinei para o meu filho, que é cristão, que a data, que não era a data correta, né? Que era uma data pagã, né? Então, e também o carnaval, eu nunca deixei ele participar na escola, nunca deixei ele participar de festa junina, nunca deixei, eu sempre ensinei, e ele sabe do Halloween, ele estuda, ele lê, ele tem 7 anos, e ele só assiste vídeos falando, só pregações, então, assim, e ele sabe que não pode comemorar essas pregações,
essas passagens, né, essas comemorações, ele entende, né, porque eu fui ensinando isso, porque eu já tinha um entendimento que não agradava a Deus, né, então era isso que eu queria testemunhar, eu estou começando hoje aqui a participar desse grupo. Uau! Hoje? Que bênção! Hoje. Deus abençoe, Sim. Deus abençoe mesmo. E para Amém. mim é uma responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a gente está sempre falando dessa questão da conceitos hebraicos, né? E ter uma pessoa que é dessa linha é uma responsabilidade. Mas obrigado, que Deus abençoe. Você já tinha acompanhado já o canal, alguma coisa assim? Como que você chegou aqui? Então, foi através de uma amiga lá, eu sou de Goiânia. Então, aqui não tem comunidade, né, judaica, só para vocês entenderem já, né, que aqui, aí eu já sou cristã, já tem 15 anos, 15 anos, e aí foi uma irmã, a irmã Divina, que mora em Campo Grande, que me passou, e eu comecei a assistir seus vídeos, faço parte dos grupos de oração, libertação eu não pude participar ainda, mas eu quero estar participando também. Então, já estou assistindo seus vídeos. Amém. Participo. Deus abençoe, viu? Obrigada, amém. Maísa. Oi, paz. Então, desde que eu comecei a escutar, né, tanto o Senhor quanto as ministrações da FCOL, Deus começou a desconstruir muita coisa na minha mente, foi muito confrontador mesmo, porque a gente fica anos e anos escutando, assim, a gente se sente meio que roubado, né? A gente se sente roubado no entendimento, né? E vim de uma família com uma estrutura, assim, de mente, assim, muito complicada. Questões, assim, de iniquidade, de loucura mesmo, espíritos de loucura. E eu sempre lutei contra essa questão, assim, da depressão, ansiedade, né? Hoje eu ainda comecei a fazer tratamento para ansiedade, né? E eu sempre tenho muito com essas questões, assim, mentais, de me sentir, assim, às vezes eu estou bem e, de repente, parece que dá uma coisa na minha mente e aquela coisa assim mesmo de loucura, né? E aí eu converso muito com a Aline é minha líder de intercessão, e ela tem me ajudado muito. Acho que se não fosse ela, assim, eu não teria nem não estaria nem aqui. Quero honrar a vida dela, assim, porque ela é minha líder e ela tem me ajudado muito, a Aline Lima. Amém. E assim, eu converso muito com ela, né? Eu converso muito com ela, assim, eu tenho casos na minha família de suicídio, de depressão. E assim, desde que eu comecei a entender algumas coisas, o Senhor tem me resgatado de alguns lugares na minha mente, sabe? Eu comecei a entender sobre essa questão dos comandos, princípio do principado. Eu nasci no dia 9 de julho, então o trono a minha tribo é de Ruben, então o trono que confronta a minha tribo é Lilith. E eu sempre tive uma questão muito forte de sentir a minha mente muito perambulando às segundas-feiras, e eu entendi através daqui dos ciclos que Lilith é um comando que atua nessa questão da segunda-feira. E assim, ainda tenho buscado assim Deus, eu ainda não fiz algumas renúncias, mas eu creio que assim eu estou no caminho assim de entender. E eu já considero um milagre, assim, pela minha história familiar, eu estar conseguindo entrar num lugar de entender algumas coisas em Deus e sentir a minha mente liberta e encontrando um lugar de descanso, sabe? Porque eu me senti, assim, muito perturbada mesmo, uma perturbação, assim, muito grande. Né, de às vezes querer gritar, de querer assim correr. E
E já tem uns 2 anos que Deus tem trabalhado algumas coisas, minha pequena. Deus já tem trabalhado algumas coisas, mas esse entendimento, assim, algumas coisas eu comecei a entender mesmo de janeiro para cá. Glória a Deus. Acho que Deus por um processo assim na minha vida, na minha casa, de limpeza mesmo, no meu DNA, de remissão, né? De buscar assim coisas, entender mesmo. Agora eu consigo entender assim, o sentido, porque que muitas coisas não eram desativadas, porque que eu não entrava num ciclo, num alinhamento com Deus, porque que eu não era ativada, né? E hoje eu consigo entender e me posicionar, né? Porque às vezes a minha mente, eu sentia que a minha mente, quando eu via, eu já estava assim tomada de uma ira, né? E hoje assim, eu vejo que alguma coisa vai acontecer e antes que aconteça, eu já tenho aquele start assim do Espírito Santo, né? Isso para mim é assim, algo assim tremendo. Só de eu sentir, né, esse start assim, do Espírito Santo. Minha filha, E às vezes eu acordo de sábado para domingo, né? Eu vou orar já pedindo assim ao Senhor para vir, né? Porque a viração do dia, né? 6 horas já é a segunda-feira, então já dá lugar para algo assim vir, né? Durante os nossos sonhos, durante a noite, às vezes eu acordava e eu não sabia, e realmente os sonhos, muita coisa vinha de domingo para segunda. E aí Deus começou a me alertar sobre isso, a abrir meu entendimento, e na segunda-feira, as minhas segundas-feiras têm sido assim diferentes. Glória a Deus, muita gratidão. Amém. Deus te abençoe aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Se não há, nós vamos continuar. Mas eu quero agradecer cada um aqui que colocou na escrita, que colocou. É bom que a gente vai tendo um feedback. Até porque, queridos, preste atenção. O que foi danificado no homem? Eu sempre vou voltar um pouco nisso para que vocês possam ser libertos de alguma coisa. Nós vamos voltar no começo, igual o começo. O que danificou o homem foi a caixa de memória, a alma dele, que é o ser humano, e foi sendo corrompido por causa de um conhecimento. Quando você vai ver a serpente, ela oferece conhecimento para Eva. O que fez com que Eva saísse do paraíso e se desconectasse de Deus foi o conhecimento que foi adquirido. Uma árvore que trazia conhecimento do bem e do mal. Esse foi. Então a gente pensa que é um fruto, que ela comeu a fruta e a maçã, sei lá, a jaca, a banana, a jabuticaba, qualquer coisa que ela comeu ali. E aí a gente, nossa, ela comeu a maçã. E eu escutei isso a minha vida inteira. Mas a Eva saiu porque ela desobedeceu. Não, querido, a desobediência sempre será a porta de acessar o proibido. A desobediência é a porta de acessar o profano. Sempre vai ser assim. A desobediência é a porta de acessar o veneno. Então, só o fato, exemplo, se Eva tivesse tocado naquela árvore, ela desobedeceu, porque não era para ela ter relacionamento com aquela árvore. Lembrando que tudo é vivo. Não era para ela ter relacionamento com aquela árvore. Mas se ela tivesse tocado, ela tinha sido contaminada? Não. Não tinha. Se ela conversasse com a árvore, sei lá, ela teria sido contaminada? Não. A questão não é só a desobediência. A questão é que a desobediência abriu porta para ela comer. E quando ela comeu, o fruto do conhecimento maligno, terreno, diabólico, entrou na alma dela. E esse conhecimento fez caminhos de iniquidade no seu corpo físico e na sua alma. Então, ela passou a conhecer as astúcias e artimanhas do diabo. Lembre-se que o meu corpo, agora eu vou dizer física, né? Eu creio que deve ter nutricionista aqui, mas eu vou colocar biologia, no caso, a nossa vida biológica.
o que eu como vai integrar e fazer parte do meu corpo. Então, aquilo que eu mastigo, ele se tornará parte minha também. Por isso as pessoas falam, você é o que você come. Então, a tua alma também vai ser assim. Você é aquilo que você sabe. Você é aquilo que você entende. Você é o conteúdo que está dentro de você. E o grande problema é que Roma fez isso. Roma tirou todos os princípios hebraicos das escrituras e colocou dogmas e princípios romanos de uma fé. Então, nós temos uma fé totalmente almática, conhecemos Deus pela alma, mas nós não nos relacionamos em espírito. E aqui que está todo o problema. Então, quando nós estamos falando dos ciclos de Deus, nós estamos associando aqui a palavra de Deus dentro de um relacionamento com Deus. E isso como diz, é o vital para que nós possamos prosseguir. Então, o que nós estamos querendo aqui é fazer isso, pegar todos os mandamentos e fazer com que ele se torne uma prática de vivência com aquele que deu o mandamento, que é Deus. Amém? Então, o ciclo de Deus é isso. Então, nós começamos a falar sobre o... Começamos, então, falando sobre os tempos, o andar nos tempos, depois as estações. Aí a gente vai ver que cada estação é composto pelo giro dos planetas, a gente falou um pouco dos espíritos planetários, das divisões aqui do primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Esse vídeo está tudo no grupo. Está tudo no grupo. Você pode ir enrolando lá que vai estar tudo aí. Depois a gente vai ter o que é composto o universo. Aí a gente vai entrar, então... Peraí. Essa conexão, né, do segundo céu e terceiro céu, do que eu estou recebendo, a gente vai ver a porta que se abre no verão, né, com a primavera. Na verdade, aqui coloquei, acho que é aqui na porta da primavera, coloquei errado. Na primavera ou verão, não lembro, vou deixar aqui porque não lembro a aula que eu dei. Os textos bíblicos. Aí a gente vai falar do ciclo semanal. Os 7 dias, aí a gente entrou no ciclo até mesmo da menstruação, né? Que são sempre 7 dias, aproximadamente 7 dias. Então a gente vai tendo 4 ciclos de 7, que é o ciclo de gerar. Então o ciclo semanal é o ciclo de gerar. Toda criança ou toda vida é gerado por semanas. Então, a palavra de Deus sempre é por semana. Então, a gente tem que começar e fechar uma semana. Por isso, existem 7 Espíritos de Deus. E a gente vai ver o confronto desses 7 Espíritos contra o confronto dos 7 Espíritos demoníacos e caindo no sábado. Aí a gente entra no bendito sábado, de uma forma santa de dizer que esse sábado a gente vai confrontar Cronos, que é o espírito de repetição. Então, Cronos, que é Saturno, e a palavra sábado vem de dia, na nossa tradução, dia de Saturno. E Saturno é Moloque, Cronos, e Saturno mesmo, né? Esse nome. E que ele vem também da palavra janeiro, que é dia de Jano, que é uma entidade de 2 cabeças, que ele trava as pessoas no ciclo, nas portas. E isso é tão interessante, querido, que até o próprio Agostinho, Santo Agostinho, como é falado, que foi um dos pais da igreja, ele traz explicitamente isso. Quer ver? Eu vou pegar um texto aqui, que é da internet mesmo, só para que você entenda como a igreja foi roubada. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Não sei se eu vou achar aqui a citação dele. Ele fala explicitamente nisso. Se você colocar, por exemplo, Jano, ele diz assim, Jano, em latim, Janus,
foi um deus romano da mudança e da transição, como pode ser visto nas citações. Vamos lá, citações. Jano tem poder sobre todos os começos. Quem que citou isso? Deixa eu ver quem que citou isso. Quem que citou isso? Quem que citou isso? Santo Agostinho. É isso daqui. Essa primeira citação é de Santo Agostinho, que está escrito na Cidade de Deus, segunda edição. É um livro, né, de 1996. Foi editado esse livro. Ele diz isso. Imagine, querido, um dos pais da igreja que é colocado pela igreja romana, né, que foi um dos pais, até mesmo a igreja evangélica que pegou, você vai ver, vou até compartilhar isso daqui, é um escrito do Wikipedia, veja aí, que ele coloca aí, ó, Jano, o deus romano das mudanças e transições, pode ser visto nas citações. Então, você vai ver um aqui, ó, um aqui é de Agostinho. Olha o que ele cita. O próprio Agostinho cita isso. Jano tem o poder sobre todos os começos. E poder de Janos está nos inícios, segundo a citação, que também é de Agostinho. Então, olha o que ele fala. Janos tem o poder dos inícios. Isso aí. Em relação às mudanças, início, começo e nas citações. Duas portas a ver, bélicas ditas, que santo horror defende o cru movimento forte. Também tem um microfone. Então, você vai ver que esse Agostinho, que foi considerado um dos pais da igreja, ele mesmo cita isso. E depois essa segunda citação de Jano é da Vigília, que é a Eneida, ano de tradução, foi 1854, que também fala a respeito de Jano, ou Moloque. Também há uma citação, né, dessa mesma autora, que então desperta a guerra, se amolgue a féria idade, a encarnecida fé conversa, e ele vai falando. Ou seja, mas o que mais me chama a atenção é que o próprio Agostinho, ele diz, olha, no começo, Jano está e tem o poder de todas as entradas e saídas. O próprio Agostinho, que é considerado como o pai da fé, ou pai da igreja, né, ele cita sobre isso. Ou seja, então a gente vai ver que não é algo dessa era ou desse tempo nosso, né, modismo, a gente vai ver que existe uma guerra ferrenha, e por isso então nós falamos muito, e eu vejo hoje o sábado como uma arma potente de desatar ciclos ou entrar no comando de Jano. E por isso, o último dia da semana, ele é o espírito de temor. A palavra temor aqui é um espírito de obediência. E como foi falado, veja que na cabeça dele tem a lua, que é limite, né? Ou seja, a dubiedade. Aí a gente vai ver que no dia de Shabat há uma porta aberta para entrar em uma nova temporada. Até é bem interessante quando você vai buscar mesmo Shabat na versão judaica mesmo. Você olha que ele diz que o Shabat tem um site que chama Shabbat, não sei se é assim que se fala, mas ele fala sobre o Shabat como uma ilha do tempo. O sábado é como se fosse uma ilha do tempo. É um tempo fora do tempo. É como que você tem a oportunidade de entrar na eternidade ou você fica no Cronos. Então, duas opções. Se você vai para o Cronos, você vai viver repetições de Jano. Se você entra na eternidade, isso aí, Shabat.pt. Não é PT de petista, não. PT de português. Que aí você tem tudo ali. Amém? E no sábado você tem a oportunidade de entrar nos ciclos de Deus. Depois nós falamos, então, sobre o ciclo mensal. O ciclo mensal, então, a gente vai ver que cada mês foi consagrado a uma deidade. E a gente, então, falou sobre a oferta do cabeça do mês que o próprio Deus deixou esquematizado, né? Que está lá em Números 10:10.
que ele fala que na festa da lua nova, no início do nosso mês, compareça com a tua oferta, porque são datas onde há portas bem abertas e escancaradas para multiplicação. Lembrando que esse tipo de mandamento, ou esse tipo de visão, não é uma visão para salvação. É isso que eu quero que você entenda, porque muitas falam, mas eu já ouvi isso, eu repito isso, como diz aquele meme, né? Onde tem cartaz, tem história, né? Se tem um cartaz ali, porque teve uma história por trás disso. Então, quando eu repito alguns fatos, é porque já teve história. E a história de muitos mas para que vocês complicam demais o evangelho, gente? O evangelho é muito simples, crê no Senhor Jesus, será salvo. Então as pessoas só creem em salvação. Não, querido, eu creio muito mais do que salvação. O Senhor Jesus, ele não veio só para me dar salvação, ele veio para me restaurar a vida plena, a vida em abundância. E a vida em abundância, ela começa aqui na terra. Então a obediência da palavra desata em você uma economia abundante, uma vida em abundante, uma fé em abundância, revelação em abundância, revela abundância dentro de você. Então, a obediência dos ciclos vai te trazer muita abundância. Amém? Essa é a diferença de uma vida escassa, porque nós até podemos ir para o céu, mas porém viveremos uma vida escassa, do que uma vida na obediência, quando a gente já leu a gente já viu em Mateus capítulo 5, versículo 17, que o Senhor não veio destruir a lei, mas no versículo 19 diz que aquele que obedeceu aos seus mandamentos, esses serão maiores no reino de Deus, e aqueles que não obedecem serão menores no reino de Deus. Veja, que estarão no reino de Deus, porém, um com cargo de maior, outro com cargo de menor. Amém? Hoje eu vou só dar uma pincelada na questão agora do próximo ciclo, que são os ciclos de estações. Existem os ciclos de estações, que é o ciclo de 3 em 3 meses. Olhando para uma visão bem clara, você vai ver que esse desenho ficou muito, como que eu posso dizer? Ficou muito explícito quando o Senhor organizou o tabernáculo. Então, imagine, o tabernáculo, vou tentar só colocar em formas, né? O tabernáculo, ele era um retângulo. E aqueles que têm participado do discipulado, no começo do discipulado nós falamos isso, né? O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Então, você vai ver que cada parte corresponde a algo. Então, a tua vida dentro do tabernáculo, veja, existe uma vida que é da porta até o lugar santo. Essa é a vida do discipulado. Ou seja, essa caminhada que você faz é a tua vida de discipulado. Porém, a tua vida fora do tabernáculo é o ciclo anual. Então, observa, olha como que Deus faz. Ele coloca 3 tribos em cada lugar. Essas 3 tribos posicionadas, ela vai gerar, então, o meu ciclo anual. Então, você vai ver aqui. Então, esses 3 ciclos, ou essas 3 etapas do tabernáculo, você vai ver que, se nós fizermos toda a comparação, se torna semelhante. Apei a tela. Ah, tá. Compartilha a tela. Não tá. Perdão, pensei que estava. Agora sim. Estão vendo que eu estou falando, né? Não estou vendo você. Estou vendo a minha telinha. Tá, então, aqui está o meu ciclo. E se nós formos separar aqui, você vai ver exatamente esse ciclo anual muito bem dividido. Então, vamos lá, só para que você entenda na figura do tabernáculo. Então, a gente coloca aqui a figura do tabernáculo dividido. Deixa eu tirar isso aqui. Calma.
Coloca aqui. Se você colocar assim, você vai ver que existe 4 separações dentro do tabernáculo, e o Senhor disse das 4 bandeiras, cada um teria que levantar a sua bandeira. Então, começaria, por exemplo, com a bandeira de Judá, que era o leão. Nós vamos falar da primavera, que a gente vai ver os 4 animais da Bíblia, que tem tudo a ver. Depois, nós veríamos a bandeira do novilho. Depois, nós teríamos a bandeira que eu falo assim, que são estações, os 4 animais. Teríamos o homem. E depois, nós teríamos a águia. Então, a gente vai ver aqui, dentro dessa estrutura, os 4 também. Outro, nós temos 4 evangelhos. Então, você vai ver fundamentos, né? Os 4 evangelhos. Nós vamos ver, então, Mateus. Já falei sobre isso, que eu acho muito interessante, que Mateus fala do governo de Jesus. E é muito bacana você ver essa questão do governo de Jesus, porque Mateus, você vai na genealogia, ele vai falar de quê? De Jesus, que dá início em Davi até José. Por quê? Porque Davi era rei. Então, ele precisava falar que o nosso rei Jesus, ele é realmente o rei Jesus, porque ele era filho de Davi. Depois nós vamos ver no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é interessante que não existe genealogia. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o rei. E aqui nós vamos ver o servo. Não, quem lá quer saber de onde o servo vem? Ele só tem que trabalhar. Ninguém está preocupado com a genealogia do servo, né? Vai contratar o chefe de quem, neto de quem, bisneto de quem? Não, meu irmão, você faz bem o seu serviço, então faça com excelência. Quando a gente vai ver o Evangelho de Lucas, nós vamos ver o Jesus homem. Jesus homem. A gente vai ver que a genealogia é de Adão até José. Por quê? Porque tinha que falar que Jesus era 100% homem, filho de Adão. E por último, o Evangelho de João, que vai falar do Jesus Deus. Como que começa João? O que era, então, desde o princípio, então vai de Deus até Jesus. Ou seja, ele é filho de Deus, meu irmão, ele nasceu de Deus. Vocês foram falando um lá da descendência de Davi, o outro nem falou de descendência, o outro falou de Adão, mas eu vou te dizer, na verdade, antes de Jesus vir para a Terra, ele já estava em Deus e ele é Deus. Então, ele veio falando a respeito disso daqui, ó, ele é Deus, ele veio de Deus e de Deus ele encarnou, ou seja, é a encarnação de Deus, é o Deus encarnado. E não confunda, querido, encarnação com reencarnação, amém? Nós encarnamos uma vez, ou seja, a gente encarne, né? Então, nós somos o espírito que possui uma alma e encarnamos, ou seja, entramos em carne. Agora, depois que você saiu dessa carne, você não encarna de novo, viu? Então, não existe a reencarnação, existe a encarnação. Não confunda isso, não. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender isso como ciclo. Por quê? Porque se olharmos também, nós temos o quê? 4 estações. E 4 estações, ela vai trazer uma diferença muito clara numa árvore. Como nós olhamos aqui, esses 4 tempos vai te trazer também uma unção muito clara para você viver. Existe uma unção específica para cada tempo. Onde nós estamos? Aqui. E que interessante.
como eu expliquei, quando nós olhamos hemisfério sul e hemisfério norte, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que no hemisfério, eu vou colocar aqui hemisfério norte. Hemisfério norte, então, nós temos aqui primavera, vou colocar norte, Israel. Aqui nós temos verão, aqui outono, aqui nós temos inverno. E é interessante que o nosso começo de ano começa na primavera, em Abib. Nós temos aqui o início de ano. Esse seria o calendário religioso. Ano religioso. Onde está isso? Êxodo 12, 2. Mas, quando a primavera está aqui, no hemisfério sul, que é onde nós estamos, aqui vai ser a primavera. Então, vamos colocar aqui. Primavera. Sul. Aí nós vamos. Verão. Sul. Nós vamos ver outono, sul e inverno, sul. Mas, apóstolo, o que tem a ver? Tudo. Porque, olha que interessante. O começo do ano da criação começa aqui. Esse é o começo de ano da criação, da Terra. Natural. Esse é o calendário civil. Da criação. E esse é o calendário religioso. Então, aqui eu começo o meu ano na Terra e aqui eu começo o meu ano no céu. Então, veja que os dois calendários de Deus, eles começam exatamente na primavera. Um começa na primavera do sul, outro começa na primavera do norte. Mas todo começo de ano sempre será na primavera. Quando as pessoas falam assim, a festa de Rosh Hashanah, do começo de ano, está aqui, que é a entrada da vida. Eu sempre falo. Uma pergunta aqui que foi colocada, né? Nosso espírito já existia? Sim, Deus já existia, eu creio que já existia. Mas nós fomos gerados depois, né? Todos nós já existimos em Deus. Pelo menos eu creio, né? Não como tem uma linha que crê que, na verdade, nós éramos anjos que estão sendo encarnados. Não sei quem já ouviu isso, né? Tem uma linha teológica que crê que nós éramos anjos. Ele fala assim, que nós éramos anjos caídos, que eram os demônios que estão conseguindo entrar na sua remissão. Ou seja, eles estão sendo redimidos, os anjos que caíram, eles se arrependeram, então eles teve a oportunidade de vir como homem e tentar fazer uma coisa, entrar na remissão com Jesus para poder voltar para o céu. Eu não creio nisso, eu creio que somos de Deus, estávamos em Deus, né? Então, mais ou menos assim, não entra nessa confusão, não. Mas, quando nós, colocando aqui, então nós vamos ver que todo ciclo trimestral, ou o ciclo das estações, ele compõe essa figura do tabernáculo para mim. Então, há uma unção, há uma liberação, há uma manifestação. Então, nesses 6 meses, ou seja, 7 meses, eu guerreio no céu, e depois 7 meses eu desato na terra. Por que 7? Porque eu vou 6, no 7 eu começo. E quando nós vamos aqui, nós começamos aqui. E aí, se você for ver mesmo,
existe 14 tribos, né? Que aí tem a tribo de Levi, que não foi contada, tem a tribo de José, que não foi contada, que ele divide aí os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, a gente vai ver que esse é um tipo de soma, é um tipo de questão que a gente coloca dentro do profético. 14, você vê, de Jesus até não sei o que, 14 geração, de não sei o que, 14 geração. E aí você vai ver 14, 14º dia do mês de Abib, a Páscoa. Porque 14 ele vai falar de alguns ciclos também. Amém? Então, esse é o ciclo trimestral. E nesse ciclo trimestral, nós vamos ver, então, as bênçãos. Veja que cada estação ela é composta de 3 meses. Então, a gente vai ver 3 meses, 3 meses, 3 meses. Aqui, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos. Então, a gente vai ver de 3 em 3 em 3. Então, está tudo ligado, está tudo conectado. Então, há uma bênção nas estações. Cada estação tem uma bênção específica que nós trilhamos e andamos. Há uma unção específica. Por isso, nesse andar no tempo, nós vamos ver que esse andar no tempo nos traz uma bênção. Então, na primavera, o que está proposto? No verão, o que está proposto? No outono, o que está proposto? No inverno, o que está proposto? Então, a gente vai ter a atitude certa para o tempo certo. A gente já faz isso, querido. O problema é que a gente já faz isso na carne, mas nós esquecemos de fazer isso no espírito. Como assim na carne? É simples. A roupa, verão, outono. A roupa, primavera, verão. A roupa, outono, inverno. Ou seja, eu tenho o meu estilo de roupa para cada estação. E também existe as conexões certas para cada estação espiritual. Nós precisamos entender que tempo que nós estamos de fazer guerra. Por isso, muitas pessoas estão fracas, muitas pessoas estão desanimadas. Por quê? Porque o tempo de pegar a tua espada e ir para a guerra, as pessoas não estão indo. Então, o tempo de colher fruto, eles não terão fruto. Ou seja, cada tempo que se nós não aprendemos a guerrear, trabalhar e fazer o que é certo, nós vamos parar de ter produtividade. Então, as estações também é muito importante. Esses são os ciclos das estações. Amém? Ficou alguma coisa não compreendida? Depois você manda. Bem, queridos? Eu creio que sim, existe uma roupagem, armas diferentes para cada estação, instrumentos para cada estação, sons para cada estação, fragrância para cada estação, cores para cada estação. Tudo isso daí eu creio que existe. Amém? Então, que o Eterno te abençoe, que você possa entrar aí nos ciclos de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.